Vamos lá, irmãos, abram suas Bíblias em 1 Coríntios. A gente vai usar esse livro como base para o que a gente vai falar na aula de hoje. A gente está numa série de estudos a partir desse livro aqui. Eu sou membro de igreja. Se você ainda não começou a ler, leia. Se você já começou a ler com alguém, continue. Tem sido, para quem leu sabe que é uma bênção, para quem ainda está lendo, começou a ler e não terminou, imagino que tenha sido bênção. Então, invista um tempo com os irmãos na leitura desse livro aqui. 1 Coríntios. Na semana passada, a gente teve a introdução do livro, então o José Hilário trabalhou a introdução e o capítulo 1. Quem lembra do que ele falou? Quem lembra o que tinha no café da manhã semana passada? Café. Tinha café, boa! A gente lembra do café. Boa, Gil. Na semana passada, o José trabalhou no capítulo 12 de 1 Coríntios, e aí ele falou sobre o que significa ser membro de igreja. Então, a partir de 1 Coríntios 12, ele falou que Deus trabalha através de todos nós, então o Espírito Santo nos atrai, nos conduz até Jesus. E uma vez que a gente é atraído, é conduzido até Jesus, a gente passa a fazer parte do seu povo, do seu único povo. Ele também falou que Deus opera, Deus se manifesta, Ele age de diversas maneiras em nós, para que a gente possa se relacionar dentro da igreja com um fim proveitoso. Então, quando a gente recebe os dons da parte de Deus, não é para benefício individual, não é para engrandecimento pessoal, mas visando o todo. Ele também falou que todos nós somos membros do corpo de Cristo, então não tem essa de, eu sou, eu não sou, não, todos somos membros do corpo de Cristo. Isso é o resultado de termos sido, atraídos até Jesus. Então, por conta disso, da gente ser membro do corpo de Cristo, ninguém deve se considerar superior ou inferior aos outros, porque todos são importantes. Então, cadê a irmã que estava conversando comigo? A irmã estava falando que o dedo do pé estava doendo. Então, se você tem um probleminha no dedo do pé, é o corpo inteiro que vai sofrer. Então, todos nós somos importantes e todos nós somos necessários para o bom funcionamento do corpo. E a gente não está no corpo meramente, a gente não está solto dentro do corpo, a gente tem uma função dentro do corpo, e aí a gente deve cooperar, ele falou isso também, em favor uns dos outros no corpo de Cristo. Ninguém pode afirmar ou dizer que não precisa de uma parte do corpo. Eu não preciso desse braço aqui, eu não preciso desse braço aqui, vou arrancar esse braço fora e jogar. Não é assim que funciona. Então, o corpo todo ele é necessário. Então, a gente deve cooperar em favor uns dos outros. E por que Deus decidiu fazer assim? Ele falou também que para que não houvesse divisão para que não houvesse divisão no corpo. Então, da mesma forma que Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ele não é dividido, mas ele trabalha em união, a gente deve trabalhar também em união, certo? E aí a conclusão, aqui o José chegou na exposição dele semana passada, falou sobre a nossa necessidade de firmar o compromisso de sermos membros ativos da igreja do Senhor, sabendo que Deus trabalha através de nós, porque somos membros desse corpo e devemos cooperar em favor uns dos outros. Bom dia. E é exatamente essa questão do cooperar em favor uns dos outros que era um dos problemas que a igreja em Corinto estava enfrentando. A gente vai falar sobre algumas dificuldades, não todas, algumas dificuldades encontradas nessa igreja, porque eles não estavam cooperando, justamente porque eles não estavam cooperando em favor uns dos outros, mas eles estavam desprezando a unidade do corpo. E isso causava algumas coisas. Então, o que causa quando a gente não preza pela unidade do corpo? O que acontece com a igreja quando a gente não preza pela unidade do corpo? Me digam. Divisão, o que mais? Só? Discórdia, briga, fofoca, contenda. Mas graças a Deus essas coisas só aconteciam na igreja de Corinto, certo? A gente está livre de tudo isso, amém? Não. A gente vai olhar para eles justamente para a gente aprender com os erros deles e a gente não fazer igual. A minha ideia é trabalhar o segundo capítulo desse livro, não na integridade,
a integralidade do livro, então não vou trabalhar todo o segundo capítulo. Eu peguei as ideias principais. Ele vai trabalhar no capítulo outros textos, mas eu vou me concentrar na igreja, nas questões da igreja em Corinto. E aí o que eu quero trabalhar é o título do capítulo. Então, que nós devemos ser um membro da igreja de Cristo, um membro que une as pessoas, que trabalha pela união das pessoas. Voltando novamente aqui, o pastor José trabalhou na semana passada. Se Deus trabalha através de todos nós, se nós somos membros do corpo de Cristo, se devemos cooperar em favor uns dos outros, então a gente deve ser um membro que une as pessoas. E essa é uma das partes mais difíceis. Fui muito confrontado essa semana estudando esse texto. Vamos olhar então em 1 Coríntios. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Carta de Paulo à igreja em Corinto. No primeiro capítulo, a gente vai começar pegando aí o fio da meada e vendo o que Paulo vai trabalhar nesse capítulo e nos seguintes. Versículo 10, todos achamos? Versículo 10 diz assim, 1 Coríntios 1, 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes, ou suplico em outras versões, que todos estejam de acordo naquilo que falam, ou que todos concordem uns com os outros, ou que todos vivam em harmonia, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Vamos dar uma olhada nesse primeiro versículo aí. Qual que é o pedido de Paulo? Logo no começo desse versículo, o que Paulo está pedindo? Para que eles fizessem o quê? Tivessem de acordo, para que eles concordassem, para que eles vivessem em harmonia. Bom, se ele está pedindo isso, é porque algo não estava acontecendo, né? E aí ele fala que algo não deve acontecer, nesse versículo também. O que não deve acontecer? Isso, divisões. Então eles estavam, por conta deles não estarem concordando, ou vivendo em harmonia, ou dizendo a mesma coisa, estava havendo divisões, e eles deveriam trabalhar no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito, certo? Vamos seguir aí no texto. Versículo 11. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas, divisões, outra versão fala desentendimentos entre vocês. O que havia entre alguns membros daquela igreja? Resposta? Brigas, divisões, estavam brigando. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre 3 situações que aconteciam na igreja em Corinto, que traziam essas brigas e essas divisões, e a gente vai falar o que a gente deve fazer diante disso, pensando nessa questão de que nós devemos ser um membro de igreja que une as pessoas, a gente deve trabalhar pela união das pessoas. O primeiro que eu queria destacar, já começa em seguida no versículo 12. Alguém pode ler o versículo 12? Então, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, ou eu sou de Paulo. O que estava acontecendo aí de acordo com essa passagem? Qual que era o problema? Divisão por conta de quê? Diferença de quê? Preferências de quê? O que eles estavam preferindo? As pessoas, né? Então, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Estava vendo aí uma espécie de partidarismo dentro da igreja. Então, algumas preferências aí diante das lideranças dentro da igreja. Qual que é o problema disso acontecer dentro da igreja? Vamos pensar um pouquinho. Qual que é o problema da gente ter... lembra que no versículo 11 ele está falando de brigas. Então, eles estavam brigando porque uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Qual o problema disso acontecer dentro da igreja? Grupinhos, que a gente chama hoje em dia de panela, que isso acontecia naquela época. Vou fazer uma ressalva, que eu acho que é importante. Isso não quer dizer que dentro da igreja a gente não vai ter preferências. Então, é meio natural para o ser humano você conseguir se relacionar melhor com uns do que com outros, ou você ter grupos de maior afinidade. Então, enfim, não é isso. O problema não é ter afinidades ou preferências, o problema é você causar brigas e divisões dentro da igreja por conta das suas
preferências em relação às pessoas. Isso traz, como os irmãos colocaram, isso traz alguns problemas dentro da igreja. Assim, o mais óbvio é a desunião, né? Então, se você só ouve ou só dá importância para alguém ou algum líder, isso vai causar uma desunião por conta de preferências, e essa desunião, ela enfraquece ou fortalece a igreja? Não é óbvio. E a igreja é uma comunidade que deve estar unida em torno de quem? De Cristo, né? Então, a primeira coisa, desunião. A irmã falou de ciúmes, então pode haver ciúmes dentro. Então, quando a gente olha entre os grupos, mas pode haver orgulho e competição daqueles que são os preferidos. Então, pessoa A que tem uma posição de liderança, uma pessoa B podem se orgulhar disso e quererem ter uma posição de destaque maior que os outros. Dentro, né, para ver quem conduz a panela maior, né? E aí ele vem com a tampa da panela. Agora eu fecho, ninguém entra mais. E aí se a igreja está nessa questão de eu sou de um, ou sou de outro, ou sou de uma outra pessoa, ela acaba perdendo o foco principal, que é Cristo, como a gente falou, dando mais ênfase nos líderes do que na própria mensagem, às vezes na própria mensagem do Evangelho. A gente pode pensar na nossa realidade hoje de igrejas centradas em personalidades, né? Isso só acontecia em Corinto, aqui imagina que isso acontece, né? Então às vezes o pastor da igreja é mais conhecido do que a igreja em si. Eu não vou pedir para vocês darem exemplos, mas a gente tem bastante isso hoje em dia. Como é que a gente pode pensar esse problema no contexto de igreja local? Da nossa igreja aqui, certo? Então, coisas do tipo, eu sou do grupo de discipulado A. Não, mas eu sou do grupo de discipulado B. Não, mas o C é melhor. Isso pode acontecer. Outro exemplo, eu só vou na igreja se for fulano, pregando ou dando aula de EBD. Se for o pastor José Hilário, eu nem quero ir. Nossa, ele fala muito. Pregação, né? Se for ele, eu não quero nem na igreja. Brincadeira, gente. Ele nem está aqui para se defender. Chegou agora, mudar assunto. Então, se for o José Hilário pregando, eu nem quero. Outro exemplo. Se for a cantina da irmã tal, eu não trabalho. Não vou me submeter. E se bobear, eu peço iFood também. Não vou querer participar disso, não. Peço iFood. Se for o Rafael dirigindo louvor, vou colocar minha musiquinha do Spotify lá, não quero cantar, não. Eu gosto do Gil, eu gosto do Nael. Se for fulano no estacionamento, eu vou a pé para a igreja. Aproveito que queimo umas calorias. Entendeu? Isso nunca acontece. Eu sei que isso nunca acontece. Percebe como é que esse tipo de comentário, que às vezes acontece. Você já deve ter ouvido isso, talvez você já tenha falado isso. Isso mina a unidade da igreja. Estou pensando sempre na questão da unidade. Isso pode acabar corroendo a unidade do corpo. Como é que a gente lida com isso? 1 Coríntios 3. Paulo ele vai voltar nesse assunto um pouquinho mais para frente. A gente vai ler de 3 a 7. 1 Coríntios 3, de 3 a 7. Diz assim: porque se há ciúmes, a irmã tinha falado, né, de ciúmes, e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? 2 vezes ele fala isso, andar segundo os padrões humanos. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos, por meio de quem vocês creram. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Interessante pensar na ilustração desse texto aqui. Paulo, para lidar com essa questão de briga e divisão, de ciúmes ali que estava acontecendo por conta das lideranças, ele traz a ideia de um agricultor. Então, quando a gente pensa no trabalho que um agricultor faz, de alguém que planta alguma coisa, qual que é o objetivo final? Você planta alguma coisa para quê? Para colher, certo? Você quer ter o fruto no final. E aí, se você pensa no trabalho de quem planta, a pessoa vai tomar, teoricamente, os cuidados para que no final ela possa colher, para que haja frutos no final. E aí, o que um agricultor faz? O que um agricultor faz? Ele ara a terra, ele prepara o solo. Depois,
Põe uma semente, obrigado. Depois de pôr a semente, o que ele faz? Põe água, põe o quê? Adubo, espera germinar, ele vai regando, o tanto que precisa, nem a mais, nem a menos. Na hora de plantar e de adubar, tem o momento certo do dia, na época certa do ano. Mas tem uma coisa, especificamente uma coisa, que o agricultor não consegue fazer. O que ele não faz? É o sol, sim. Mas tem lâmpada artificial hoje em dia. Oi? O matinho, tem que tirar o matinho. O que ele não consegue fazer? O que ele falou? Alguém falou? Crescer. Então ele não consegue fazer crescer. Ele tem os meios, os produtos, às vezes, para que aquilo cresça ou cresça mais rápido, mas o poder do crescimento não está na mão do agricultor. E Paulo usa essa ilustração justamente para falar do crescimento da igreja. Então, cada um dos servos, cada um de nós, que somos crentes no Senhor, vai desempenhar o seu papel, mas quem vai dar o crescimento é Deus. No final das contas, quem merece a glória? Não é Paulo, não é Apolo, não é Cefas, é Deus. Vamos pensar numa ilustração aqui no nosso contexto. Imagina que um fulano, alguém descrente, está interessado em vir na igreja, e aí o Arão chama ele para vir aqui à igreja. Ele vem até a igreja, ele ouve a pregação do José Hilário, que fala sobre ser discípulo. Acontece às vezes. Ele procura o pastor no final do culto e diz que quer começar a fazer um discipulado. Aí o Nael se aproxima dele e começa a dar discipulado para ele, o cara se converte, começa a crescer. Num determinado momento ele tem uma dificuldade, aí ele procura o Gideon, que dá um conselho para ele, e essa pessoa vai amadurecendo, começa a servir, é uma bênção na igreja. De quem é o mérito? Né? Lógico que cada um foi usado por Deus em determinado momento. Então Arão que convidou, o Zé que pregou, o Nael que discipulou, o Gideon que deu o conselho, mas no final o mérito é de Deus. Então, primeira aplicação que a gente pode trazer aí. Então, o que eu devo fazer para ser um membro de igreja que une as pessoas, que trabalha pela união das pessoas? Então, eu tenho que reconhecer que eu pertenço a Deus, assim como os meus irmãos pertencem a Deus, e que é Deus quem dá o crescimento e, portanto, Ele que merece a glória. Isso nos ajuda em algumas questões. A primeira, quando a gente reconhece que a glória deve ser de Deus, isso nos livra do risco da gente idolatrar alguns irmãos, né? Então, nossa, o Gustavo, uau, ele é um mega crente, né? Brincadeira. Ou não, você pode ser um mega crente, não há problema nisso. Mas assim, essa questão da gente idolatrar o membro de igreja, lógico, a gente pode se alegrar com a bênção que o irmão é dentro da igreja, a gente acaba fazendo isso, mas colocar a pessoa num pedestal que não cabe a ela é só um servo, assim como eu sou só um servo, como cada um de nós somos apenas servos. E a gente deixa de reconhecer que é Deus trabalhando por meio daquele irmão, por meio daquela irmã. Então, saber disso também, que nós pertencemos a Deus e que Deus é quem dá o crescimento, impede que nós mesmos venhamos a nos gloriar daquilo que a gente faz, né? Olha como eu faço isso melhor que os outros, né? Eu sei, não. E evita de que a gente venha a competir por espaço dentro da igreja, né? Então sempre há espaço para a gente servir e trabalhar em favor uns dos outros da igreja. A gente precisa ver o que precisa ser feito e se dispor a fazer isso. E por último, nos ajuda a entender que é Deus quem está trabalhando, independente de quem estiver no papel da liderança. Então Deus ele tem um propósito que é maior do que nós mesmos, do que é maior que nessa vida. Parece que a gente se sente às vezes como a última bolacha do pacote, né? Olha, se não for por mim dentro da igreja, nada irá acontecer. Não, Deus ele tem o plano dele, e as pessoas passam e Deus continua cumprindo o seu plano, o seu propósito. E a gente tem que entender isso dentro da dinâmica da igreja, porque líderes vêm, líderes vão, mas o propósito de Deus precisa ser cumprido. Às vezes pode haver dificuldade entre os membros de se submeter à liderança daqueles que Deus tem levantado para liderar. Então, se eu entendo que é Deus quem está trabalhando, qual que tem que ser o nosso papel como servos do Senhor? Se é Deus quem está trabalhando, o que eu tenho que fazer? Se submeter à vontade de Deus e trabalhar junto, né, cooperando aí. Em prol da unidade do corpo. Então, eu vou me submeter aos líderes que Deus levantou em prol da unidade do corpo. Isso em qualquer área de atuação da igreja. Então, a gente pode pensar
não só na liderança da igreja, no presbitério, diaconato, mas na cozinha, no estacionamento, nas outras áreas onde Deus tem colocado pessoas para servir. Então, onde eu estiver servindo, eu vou trabalhar em prol da unidade do corpo, sem partidarismo. Amém? Ninguém falou não, então vocês estão de acordo, são reféns do que disseram. Então, o que eu devo fazer para ser um membro de igreja que une as pessoas, que trabalha pela união das pessoas? Então, reconhecer que eu pertenço a Deus. Então, eu sou de Jesus, não de Paulo, de Apolo, e que Deus é quem dá o crescimento e, portanto, a glória merecida deve ser dada somente a Ele, certo? A gente podia parar por aqui, já tem coisa bastante para a gente fazer, né? Isso já é difícil o suficiente. Alguém quer comentar alguma coisa? Um de cada vez? Tá tranquilo? Quer comentar? Não? Tá bom. 1 Coríntios 6. Vamos ver um outro problema. Da igreja em Corinto. 1 Coríntios 6, de 1 a 3. Alguém pode ler, por favor? De 1 a 3. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Se vocês vão julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. O que estava acontecendo aí de acordo com essa passagem? Hã? Julgamento de quê? Quem estava julgando? Havia brigas de um contra o outro. Quem que estava julgando? Juiz. Juiz da onde? Do mundo. Tinha problema dentro da igreja. E foi um advogado que falou assim, vou perguntar para o William agora. Tinha problemas dentro da igreja, mas só acontecia naquela época. E aí esses problemas estavam sendo levados, estavam sendo resolvidos por gente de fora da igreja. E aí, eu vou fazer a ressalva daqui a pouco. E aí Paulo está colocando isso, vocês estão, né, como se atreve a submeter isso a juízo, né, as questões, diante dos injustos e não diante dos santos? Aí no versículo 2 ele fala, será que vocês não são competentes? Você não escolhe bem as palavras, né? Será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Depois você pergunta para o pastor que história é essa de que a gente vai julgar os anjos. Quanto mais as coisas dessa vida. Então, eram problemas dentro da igreja que os irmãos estavam levando para fora para ser julgado pelas pessoas do mundo. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Continua aí no texto, versículo 4. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Eita! Qual que é o problema disso acontecer dentro da igreja? Então você tem um problema dentro da igreja, questões que poderiam ser resolvidas ou deveriam ser resolvidas dentro da igreja, você leva isso para resolver fora da igreja. Qual que é o problema disso? Mau testemunho. Por quê? Meus crentes estão fazendo isso. Né? Má influência no sentido de ser uma má influência para o mundo, que acaba sendo uma questão de testemunho, a tomar decisões não bíblicas. Pode haver injustiça. Às vezes a gente pensa que a igreja perfeita é a igreja onde não há conflitos.
E aí eu tomo cuidado com o que eu digo. É óbvio que a gente não quer que haja conflitos dentro da igreja. Mas a ausência de conflitos, às vezes, nos impede ou de dificuldades, nos impede de crescer. Se você lembra na ilustração de Provérbios, o que o amigo... Os amigos, eles trabalham ferro com ferro, né? Como se fosse ferro com ferro. O que acontece se o ferro com ferro? Tá, quando você está afiando o ferro, o que acontece? Sai faísca, o ferro esquenta, às vezes queima. Mas aí entra a questão de você crescer também. Então você aprender, né, nesses atritos, né, nesses momentos de dificuldade, você aprende a lidar com o outro, então você cresce, o outro vê o seu esforço, às vezes, né, às vezes não, o seu esforço de querer crescer, quer crescer junto, e nisso o corpo é edificado. Quando vierem tempestades maiores, ou dificuldades maiores, a estrutura está um pouco mais fortalecida porque você aprendeu a lidar com aquilo. Então é igual quem faz um exercício. Você não começa levantando de uma vez 100 quilos. Você vai aos pouquinhos, 5, 10, isso vai gerando uma ruptura nos músculos. Vou falar do que eu não sei muito, tá? Uma ruptura nos músculos e isso vai fortalecendo. Quando você precisar levantar em algum momento, sei lá, 30 quilos, mas você está acostumado com 50, suas costas não vão doer, igual as minhas têm doído essas últimas semanas, entendeu? Então, exercitem-se, essa aplicação. Isso para a igreja. Então, esse exercitar a fé e resolver os conflitos dentro da igreja nos ajuda a crescer. Só voltando num ponto que algum irmão comentou, ele está falando aqui no versículo 4, do quando precisam julgar negócios terrenos. Está falando de coisas práticas do dia a dia, não necessariamente espirituais. Tá? Então, coisas terrenas aqui. E aí do que eu anotei, que os irmãos acabaram falando, você tem a questão acho que a mais óbvia, a questão da divisão por conta de disputa na esfera pública. Então você vai procurar a justiça para resolver alguma coisa que deveria ser resolvida dentro da igreja, isso gera desunião, isso gera ressentimento, enfraquece o corpo, né? E por mais que a gente ache que isso não vai respingar em outras pessoas, a gente olha as pessoas em volta e é um mau testemunho primeiro dentro da igreja, depois fora. A Suziara falou de falta de sabedoria, concordo. Então quando a gente recorre ao mundo para resolver questões internas da igreja, a gente demonstra falta de confiança nos princípios que a comunidade cristã, nós, deveríamos ter, com base nas escrituras, né? E a gente sempre lembrar que igreja não é clube. Então, se é um clube, não gostei disso aqui, eu vou processar, você tem um problema. A gente precisa entender a igreja como um corpo, né? E o corpo precisa ser trabalhado, precisa ser tratado. Então, se você está com um problema nesse ombro, você não vai arrancar o ombro fora, você vai trabalhar esse ombro, mas assim, o corpo inteiro está sentindo que você está trabalhando nesse ombro à medida que você vai trabalhando com ele. Não tem coisa pior, e os irmãos devem saber de histórias assim, de igrejas ou de irmãos que dão mau testemunho, e aí essas empresas acabam, geralmente na internet, e isso acaba, né, o pessoal cria conteúdos na internet, fala, tá vendo, essa empresa aqui que se diz cristã, pegando o exemplo de empresa, né? Olha o que eles estão fazendo, não paga funcionário, vira um mau testemunho também. Internet é uma bênção, né? Também. Uma ressalva que eu queria fazer, até pedir ajuda do nosso irmão advogado, não quer dizer que algumas questões não vão ser resolvidas no meio da justiça comum. Então, tem questões que são resolvidas com o trabalho de um advogado, diante de um juiz, mas sim, são questões mais complexas, outras, depois você senta com o William, bate um papo, eu não vou entrar em exemplos aqui, que poderiam ser muitos, para a gente não perder o foco, mas há coisas que poderiam ser trabalhadas dentro da igreja. Vamos olhar de novo para esses versículos, tem algumas coisas aí para a gente esmiuçar. Primeiro, no versículo 1, a quem que Paulo está direcionando a palavra? Com quem que Paulo está falando aqui? Fala bem alto, irmã. Tá. Algum de vocês, quem deveria então ser competente para julgar as coisas mínimas? Os próprios irmãos, né? Tadinha. Meu próximo ponto. Vocês lembram tudo das anotações aqui, né? Então, vê que Paulo não fala assim,
Paulo, ele não levanta essa lebre. Será que não tem uma liderança, um pastor, um presbítero competente para julgar as coisas mínimas? Ele fala o quê? Será que vocês não são competentes? Certo? O que a gente tira de aplicação disso? Mateus 18. Exatamente. E aí, qual que é o pressuposto disso? Se eu tenho que resolver, o que eu preciso? Do que eu preciso? Sim, conversar. Mas antes de conversar com a pessoa, em que eu devo estar baseado? Exato, eu preciso conhecer a palavra. Entende que o conhecer a palavra não é só uma conversa de pastor de domingo à noite? Tipo, conheça mais da palavra. Não, você precisa. Você vai ter problemas, vai ter atritos com os irmãos, você precisa saber resolver isso. Alguém ia comentar aqui alguma coisa? Então Paulo, ele coloca não para a liderança, mas coloca vocês não são competentes. É lógico que a liderança, o presbitério, o líder do grupo, ele pode ajudar e deve ajudar a resolver os conflitos, mas cabe a cada um de nós buscar maturidade para dar conta disso. Então, ler a Bíblia e fazer oração não é só coisa de musiquinha de criança, né? Serve pra gente, principalmente pra gente. Especialmente os crentes que já estão nessa caminhada há mais tempo e que teoricamente deveriam estar mais aptos, mais experimentados para ajudar aqueles que estão chegando na fé. Então a pessoa acabou de se converter, acabou de chegar na igreja, ela não sabe como se resolve, né? Então, igual o Arão colocou na questão da empresa. Aí a pessoa vai abrir uma empresa e quer processar todo mundo, não sei o que, e a coisa dentro da igreja, peraí, calma. Então ninguém sentou com a pessoa, mas alguém novo na fé, e instruiu a pessoa de, olha, no mundo cristão, para os servos de Jesus, é assim que a gente faz. Então, os crentes mais velhos têm mais caminhada com Jesus, deveriam ensinar os que estão chegando, teoricamente. E aí, então Paulo fala, vocês quando tem uma questão com outra, né, como é que vocês se atrevem, né? E aí no versículo, a levar isso diante de juízes injustos. E aí no versículo 2, lá no final, ele faz uma pergunta. Será que vocês não são o quê? Capazes. Outra versão vai falar competentes. Competentes para fazer o quê? Dignos. Olha que interessante. Então, se você não é capaz de julgar um mínimo daquilo que acontece, dos conflitos dentro da igreja, julgar assim, de conseguir resolver essas questões, não tem nem dignidade. Pesado. Então, as pessoas deveriam ser capazes, ou dignas, ou competentes de julgar as coisas mínimas, as coisas de menor importância, as pequenas causas. Olha no versículo 5, Paulo vai reforçar essa mesma ideia. Digo isso para vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os seus irmãos? Nesse versículo aí, qual a consequência de não se ter sábios ou pessoas competentes, maduras na fé para resolver conflitos dentro da igreja? É motivo de quê? Vergonha. Motivo de vergonha. Certo? E não só motivo de vergonha. Olha o versículo 7. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota. Então não é nem motivo de vergonha, não só motivo de vergonha, mas completa derrota. Pesado. Vamos pensar nesse problema, como isso pode acontecer dentro da igreja local. O William deu um exemplo de problemas de sucessão pastoral. Então, o pastor não, estou julgando aqui de fora, não conheço a situação, mas não estabeleceu para a própria igreja qual seria o processo natural, e aí houve essa ruptura. A gente pode pensar em disputas financeiras entre membros da igreja. Então, um membro pegou emprestado alguma coisa, um dinheiro de alguém, e aí não paga a dívida, não resolve a dívida, e aí, ao invés de tentar resolver esse problema dentro da igreja, leva para um tribunal, expõe o problema para a sociedade, e aí o pessoal do mundo fala, os crentes lá. Parabéns, crentes. Outro exemplo, um irmão contrata o serviço de outro irmão, e o trabalho é pago, mas é mal feito, ou simplesmente não é feito, e um irmão aciona outro na justiça. Ou o contrário, o trabalho é feito, é bem feito, mas ele não é pago, e aí o irmão aciona outro na justiça. Disputas sobre ministérios dentro da igreja. Então, um grupo ou alguém dentro da igreja se sente prejudicado por um ministério, uma liderança qualquer dentro da igreja, ele processa os irmãos em vez de buscar uma resolução dentro da própria igreja. Eu sei que parece
para o nosso contexto local aqui, menor, parece absurdo, né? De alguém prejudicar alguém por conta de ministério dentro da igreja. Tipo assim, Rafael não deixou eu tocar bateria eletrônica na igreja, vou processar ele. Mas eu tive a curiosidade, parece absurdo, mas assim, eu tive a curiosidade de jogar no Google, disputa de poder e igreja evangélica. Faça isso na hora que você chegar em casa, não faz isso agora não. Meus irmãos, o que tem de assembleia de irmãos, de todos os tipos, de brigas, de igrejas grandes, pequenas, médias, de tudo quanto é jeito, de processando por conta de disputa de poder. Triste. E aí o mundo bate palma, né? Aí você pode pensar, tô tranquilo, eu nunca vou sair processando nenhum dos meus irmãos aqui da igreja, porque até ia até a justiça lá, o William é muito atarefado, não vai dar certo. Brincadeira, William. A pessoa sai falando mal do irmão da igreja, isso vira fofoca, vira calúnia, vira difamação, vira maledicência, né? O irmão da igreja vai reclamar com o incrédulo fora da igreja sobre os problemas de dentro da igreja, mas não vai atrás de resolver o conflito de maneira bíblica, né? Da forma como deveria ser resolvido dentro da igreja. Olha a segunda parte do versículo 7. Paulo pergunta lá: por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Vou ler de novo. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Aí você pode pensar assim: o quê? Preferir a injustiça e ficar com prejuízo? Mas é o outro que está errado. Eu não vou ficar por baixo. De jeito nenhum. Foi o fulano, errou. O que é certo, é preto no branco, ele vai ter que pagar, eu quero o que é meu de direito, eu não vou deixar barato, não vou deixar ninguém passar para trás. Já ouviu isso? Aqui se faz, aqui se paga. A minha ideia de dizer isso não é que agora que você é crente, então todo mundo pode fazer você de bobo. Não é isso. A ideia é que, por amor a Cristo, e pelo bem da unidade da igreja, que é de Cristo, e pelo bom testemunho da igreja, do Senhor, diante de um mundo que torce para ver um escândalo na igreja, que vibra quando os crentes brigam, que quer ver o circo pegar fogo dentro da igreja, que quer ver crentes caindo, abandonando a fé. Então, diante desse mundo, às vezes é melhor ficar na justiça, no prejuízo, ou sofrer a injustiça, em busca da paz e da unidade do corpo. Certo? Mas e o irmão lá? Deus vai cuidar dele. Deus vai lidar com ele. É fácil fazer isso? Conhece alguém que já fez isso? Conhece alguém que já fez isso? Ele morreu numa cruz. Né? Se a gente for parar para pensar, justiça por justiça, quem deveria sofrer o castigo pelo pecado? Quem levou o nosso preço? Né? Era justo que Jesus pagasse o preço que era nosso? E o prejuízo foi dele. A vergonha, a zombaria, a humilhação, os açoites, a cruz, ainda assim, ele se entregou por amor. Ele sofreu a injustiça e ficou com prejuízo pelo bem da unidade. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, quando a gente sofre a injustiça por amor a Cristo, e a gente sofre e fica com prejuízo, pensando no bem da unidade, de alguma forma isso nos torna mais parecidos com Cristo. O que não quer dizer, de modo algum, que seja algo fácil. Né? O que Cristo, diante dos algozes dele, das pessoas que estavam maltratando ele, batendo nele, o que ele gritou para aquelas pessoas? O que ele disse para aquelas pessoas ali enquanto ele apanhava no caminho à cruz? O perdoa quando ele está lá em cima na cruz. Antes, ele pede o perdão. No caminho lá da cruz, o que ele fala? Isso quando ele está na cruz. Lembra de Isaías 53? Como um cordeiro, o que ele não fez? Ele não abriu a boca. Não abriu a boca. Então, em determinadas situações, pelo bem da igreja, às vezes é melhor não abrir a boca. Entende por que Paulo diz que a atitude dos irmãos em Cristo era motivo de vergonha e de derrota? Então, quando a gente pensa na justiça de Deus e o que Jesus sofreu por mim e por você,
Será que vale a pena desonrar o testemunho da noiva de Cristo para ter a minha justiça pessoal ou a sua justiça pessoal satisfeita? Vale a pena? O que eu devo ser então? Ou o que eu devo fazer para ser um membro da igreja que une as pessoas? Que trabalha pela união das pessoas? Então, resolver os conflitos da igreja internamente e, se preciso, sofrer a injustiça e ficar no prejuízo. Humanamente falando, isso é loucura. Mas aí a gente vai recorrer a Cristo, não à razão humana, né, que o irmão colocou. A gente sempre trazer à mente, de novo, a igreja não é um clube. O livro vai falar isso várias vezes. A igreja não é um clube. Então Deus colocou aqui, a gente aqui, não para que a gente tivesse um monte de amiguinho, um monte de seguidor no Instagram, pessoas para a gente mandar uma mensagem no WhatsApp. Mas Deus colocou essas pessoas, exatamente essas pessoas, para que Ele trabalhasse nas nossas vidas. Então quando você olha para o lado e vê quem está sentado aí do seu lado, são pessoas que Deus colocou para que você fosse forjado à semelhança de Cristo, e isso dá trabalho, e aí você caminha junto. Então quando o irmão exorta, fala, irmão, olha, não é bem por aí, você não tem que ficar bravo com ele. Quem é você? Não, obrigado porque você está me ajudando a crescer. Fala, seu João. Vamos para o nosso, muito bom, obrigado. Vamos para o nosso último texto, 1 Coríntios 8, a partir do versículo 1. 1 Coríntios 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, mas ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda existem alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores para nós. Desculpa, muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde seu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. O que está acontecendo aqui de acordo com essa passagem? Qual o problema aqui? Um de cada vez. O que estava acontecendo? Qual era o problema? Vai, Milena, vai, Milena. Vai, Milena. Carnes sacrificadas a ídolos. E por que isso era um problema? E se escandalizava. Vamos contextualizar. Brasil 2025. O irmão que é lá, firme na fé, passa numa esquina, acha um frango morto. Vou levar para casa. Né? Eu não acredito nessas coisas, isso não é contra a minha consciência. Chego em casa, despendo o frango, lavo o frango, vou fritar bem fritinho, corto o frango. Chama o irmão que é recém-convertido. Vem almoçar aqui em casa. Vou, traz a farofa, eu trago o frango, fechou. Ou pior, vai ter a noite do frango na igreja. Pá! Aí pega e conta para todo mundo. Ah, esse frango aqui. Metade da igreja vai cair. Então, o problema não é o frango.
O problema é que, para alguns, isso é uma dificuldade, né? Quais os problemas disso acontecer dentro da igreja? De você não considerar a fraqueza do outro irmão e agir como se isso não fosse importante, porque você, vamos tomar um negócio, você pode bater no peito e falar, eu sou forte na fé. Você que vem atrás de mim. Qual o problema de acontecer isso dentro da igreja? Do escândalo, o que vem em seguida? Por causa do escândalo, o que vem em seguida? Divisão. Olha aquele grupo lá, aqueles irmãos lá fazem esse absurdo, não é? E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E ele fala, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, e aí você pode substituir comida por outras coisas aqui, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Então, em amor àquele irmão que é fraco na fé, eu vou deixar de fazer alguma coisa para não escandalizar. Nesse caso aqui é deixar de comer carne. No próximo churrasco do quilo, então, por favor, traga 1 quilo de abobrinha e de berinjela. Amém? Brincadeira. Churrasco de berinjela. Se eu quero ser um membro da igreja que une as pessoas, eu vou zelar, eu vou cuidar, eu vou estar atento à consciência dos meus irmãos. Isso é, assim, humanamente falando, pensando só com a razão, pegando aqui o gancho novo da irmã Rosa, pensando só com a razão, é muito doido. Eu vou cuidar do meu crescimento, mas eu vou estar atento ao meu irmão do lado. Mais para frente, vai para o capítulo 10. Aqui Paulo está falando entre irmãos em Cristo, no contexto da igreja. No capítulo 10, Paulo vai estar falando na relação dos crentes com os não crentes. Tá? O cenário aqui é outro, o princípio é o mesmo, mas de você considerar o outro, mas aqui é de crentes e não crentes. Olha o capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, são permitidas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10, 20, estou no 24 agora. 10, 24. Ninguém, como a Aurão colocou, busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Como de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua própria mente, mas a do outro. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo porque dou graças? E olha como é que ele fecha o assunto. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Cristo. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, o nosso fazer ou deixar de fazer deve ser para a glória de Deus. Conhecendo o lugar onde você está. Então, você olha a consciência do outro. Eu fiquei pensando, um missionário, sei lá, brasileiro, que vai servir na Índia. Na Índia, vaca é sagrada. Não vai rolar churrasco. Não vai ter picanha. Lá não vai ter picanha de jeito nenhum. Entendeu? Porque isso pode ser um motivo de escândalo para o outro. Né? E aí, o que você faz? Não faz. Por amor ao outro. Como fala aqui no final, né? Quero ser agradável a todos, não buscando o meu interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, se for necessário não comer nunca mais picanha na sua vida, nenhum tipo de churrasco, de carne de vaca, para que outros sejam salvos, amém. Amém? Amém. Vocês falaram amém de novo, se você arrepende disso. Terceira aplicação. Então, o que eu devo ser ou fazer para ser um membro de igreja que une as pessoas, que trabalha pela união das pessoas? Então, vou fazer tudo para a glória de quem? Até mesmo fazer alguma coisa ou deixar de fazer por amor ao meu irmão, para não escandalizar, para não ser tropeço para o meu irmão, para minha irmã. Concluindo, indo aqui para o final, pensando aqui nas ideias que a gente trabalhou, tem outros textos em 1 Coríntios, outros conflitos, a gente não vai ter tempo de olhar para todos, mas
cada um de nós, enquanto membro da Igreja de Cristo, que busca, que tenta unir as pessoas, a gente deve reconhecer que a gente pertence a Deus, e não aos líderes, aos obreiros que Ele levantou, e que Deus é quem dá o crescimento, então, portanto, a glória deve ser a Ele e não às pessoas. A gente deve buscar resolver os conflitos dentro da igreja, ao ponto de, se for necessário, sofrer injustiça, sofrer e ficar no prejuízo, e fazer tudo para a glória de Deus, ou deixar de fazer alguma coisa para a glória de Deus, por amor ao meu irmão, para não escandalizar o meu irmão, para não ser tropeço para ele. Olhando para esses conflitos da igreja de Corinto, a gente consegue perceber que, de alguma forma, é uma igreja que não tinha percebido a unidade, a importância da unidade do corpo, né? Por isso que no capítulo 12, que foi o texto que o pastor José trabalhou na semana passada, essa unidade, ele fala sobre essa unidade, e no capítulo 13, Paulo vai falar da questão do amor. E a gente vê esses problemas poderiam ser tratados se houvesse amor da parte dos irmãos ali. Olha em 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Lembra lá do capítulo 3? Eu plantei, Apolo regou, crescimento veio de Deus, e tudo bem, a obra é de Deus. Você não precisa ter ciúme do que o outro está fazendo, ou dizer que eu sou de um ou sou de outro. O amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses. 1 aos Coríntios 8. Então, se o que eu gosto de comer escandaliza o meu irmão, ou se isso que eu faço escandaliza o meu irmão, eu não vou buscar meu interesse. Vou abrir mão em amor pelo outro. Não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lembra de sofrer injustiça ou ficar com prejuízo? Está aqui. Quer ser um membro de igreja, quer ser um membro da igreja de Jesus que une as pessoas? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então, ame a Deus em primeiro lugar e demonstre o seu amor amando o seu irmão. Essa coisa da unidade do corpo, que pode ser alcançada por meio do amor, não é coisa da cabeça de Paulo, mas vem da própria fonte do amor. Volta lá no Evangelho, vamos dar uma olhada em João 17. Jesus, orando aqui nesse texto, falando com Deus, ele fala 4 vezes sobre a importância da unidade. E eu vou fechar com esse texto. João 17. O capítulo inteiro é uma oração, eu vou ler só um trechinho a partir do versículo 11. João 17, versículo 11. Jesus fala assim, João 17, a partir do 11. Jesus fala, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Está falando aqui dos apóstolos, dos discípulos dele. Enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-nos em teu nome, que me deste, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, primeira vez, assim como nós somos um. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Aqui Jesus está falando da gente. Por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, 4ª vez, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então a nossa unidade, o nosso viver em união e buscar isso, e lutar por isso, pela unidade do corpo, vai fazer com que outros conheçam a Cristo também. A gente tem alguns minutinhos antes da gente orar, e isso nos lembra de uma das músicas, é uma música que eu gosto bastante, a gente canta bastante aqui na igreja, que é a música Alto Preço. E no refrão, fala exatamente sobre isso. Vamos cantar junto? Fala assim, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos, e vamos fazer o quê?
que pagaremos o preço de sermos, o quê? Um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós queremos louvar ao Senhor pela Tua palavra e queremos pedir para que o Senhor nos ajude a amadurecermos na fé, no conhecimento do Senhor, por meio do amor a Deus e na busca pela unidade do corpo que é Teu. Nos ajuda, Deus, de forma prática, no dia a dia, a não pensarmos nos nossos interesses, mas considerarmos os nossos irmãos e caminharmos juntos, unidos, lutando e batalhando pela unidade da Tua igreja, para que assim o Teu nome seja conhecido, o Teu nome possa chegar a outras pessoas, que o nosso testemunho, o nosso bom testemunho, possa fazer diferença no bairro onde estamos, na nossa cidade e onde quer que o Senhor venha nos enviar em algum momento da nossa vida. E que diante disso a glória não seja trazida para nenhum de nós, mas que o Senhor seja engrandecido, porque o Senhor é o dono da obra, é o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que tem o plano perfeito, nós somos apenas servos Teus, trabalhando na obra que é Tua. Então, usa-nos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Próxima semana, nós vamos estudar o capítulo 3, que se chama Não Deixarei Minha Igreja se concentrar em meus desejos e preferências. Então, para aqueles que são do time Eu Sou do José Hilário, a aula vai ser com ele, não percam. Brincadeira, gente. É isso. Muito obrigado, Deus abençoe.